Vamos começar o vídeo mais esperado. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Kathleen, sou planejadora financeira. Trabalho no mercado financeiro há mais de 8 anos e resolvi criar um canal aqui no YouTube para documentar um pouco da minha jornada pela liberdade financeira. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre 17 hábitos que vão transformar a sua vida financeira e mental. E se eu te dissesse que a diferença entre as pessoas que conseguem construir riqueza e as que ficam estagnadas não tem nada a ver com talento, mas em 17 hábitos simples, construídos todos os dias. Esses hábitos, eles foram estudados por décadas e estão dentro dos livros mais vendidos do mundo. E hoje você vai entender cada um deles. E sem enrolação nenhuma, já vamos lá para primeira dica. Dica número 1. Crie mais do que consome. Eu escolhi começar com essa dica porque ela basicamente é um motivo de eu ter criado esse canal. Desde que eu comecei a estudar um pouco mais sobre neurociência, psicologia, sobre o quanto o consumo em excesso das redes sociais ele tem prejudicado a nossa mente, eu comecei a pensar mais em criar. Eu tenho feito muito mais coisas fora das telas e utilizado o conhecimento que eu estou adquirindo para algo que seja útil, para desenvolver uma habilidade, conseguir gerar uma renda extra. Eu estou otimizando o meu tempo de forma que, mesmo que seja algo que não necessariamente nesse momento vai me trazer uma renda, mas que ela atribua a uma habilidade que vai me ajudar no futuro. Morgan Housel, em A Psicologia do Dinheiro, fala sobre isso. A riqueza ela não é construída apenas quando você ganha mais dinheiro, e sim na diferença entre o que você produz e o que você desperdiça. Nosso tempo ele é o maior recurso que existe. Existe uma pesquisa que coloca o Brasil como o segundo país onde mais se consome rede social no mundo. Nós temos ao todo cerca de 9 horas e 32 minutos de tela todos os dias. Vocês têm noção que isso é basicamente mais do que o sono? Gente, se você dorme hoje em dia 8 horas, você já é um privilegiado. E isso é uma coisa surreal de você pensar que tem pessoas consumindo mais tela do que literalmente conseguindo dormir. A pergunta que fica não é você tem tempo, e sim o que você está fazendo com essas 9 horas que você praticamente passa o dia conectado. Comenta aqui embaixo quanto é o seu tempo de tela por dia do seu celular. Se você, assim como eu, também ficar abismado, é hora de você tomar uma atitude. Dica 2. Crie distância de pessoas erradas. Provavelmente você já está cansado de ouvir falar que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Imagine que você está tentando ficar de pé e tem alguém puxando as suas pernas para baixo. Talvez você até consiga ficar de pé, mas é muito provável que seja muito mais difícil e cansativo também. E muitas das vezes isso acontece com ciclos de pessoas que a gente ama muito, seja algum membro da família, seja algum amigo de infância. Precisa entender que você não precisa excluir as pessoas que você ama da sua vida, mas buscar ser mais intencional nas relações que você cria, seja com pessoas que você já tem há muito tempo na sua vida, ou seja com pessoas que você vai conhecer nesse momento. Você percebe que tem pessoas que não estão alinhadas com o seu propósito de vida, com a sua visão. Não significa que você precisa excluir essa pessoa, mas que você precisa ter consciência na construção dessa relação e onde essa pessoa realmente se encaixa na sua vida. É hora de ser mais intencional com quem recebe a sua energia e a sua atenção. Dica 3. Construa um arquivo com o nome Eu Consigo Fazer Isso. Tenho um hábito muito grande de fazer listas para tudo. Isso me ajuda tanto a economizar quanto ter uma visão do quanto eu já evoluí, para que você consiga enxergar, além de tudo, a beleza do caminho. A gente acha que só vai ser feliz quando chegar, quando acontecer aquela promoção, quando você conseguir fazer aquela viagem. E na verdade, a construção disso precisa ser muito boa para você, para que você consiga suportar o processo de chegar lá. Faça a sua própria lista com coisas que você conseguiu, e não precisam ser grandes coisas. Às vezes, a sua vitória do dia ou a sua vitória da semana foi conseguir ter uma conversa difícil com a pessoa, uma conversa que você vinha adiando, ou você conseguiu estudar por mais tempo do que você tinha planejado. Não sei qual vai ser a vitória que você vai colocar, mas eu tenho certeza que se você ficar atento aos pequenos detalhes de coisas que acontecem no seu dia a dia, você vai ter um senso de gratidão e muito mais felicidade durante esse processo. É muito legal, gente, quando você anota todas essas coisas que aconteceram e você fala assim, caramba, eu consegui, deu certo, as coisas finalmente estão andando. O seu arquivo ele vai ser o seu antídoto para os dias tristes, para que você tenha forças para continuar. Então não ache que
o que você está vivendo agora é uma pequena vitória. Crie provas a te mostrar o quanto você é capaz. Dica 4. Demonstre gratidão. Eu tô com o celular aqui, viu, gente? É pra não me perder, porque a lista são 17, né? Então eu tenho que ter alguma coisinha aqui pra poder não esquecer qual é a ordem do que eu coloquei, tá? Quando a gente fala de gratidão, parece simples demais pra uma lista que vai falar sobre sucesso financeiro e mental. Só que os dados eles dizem ao contrário. Robert Emmons, pesquisador da Universidade na Califórnia e autor do livro Thanks, que é obrigado, conduziu um estudo que mostra que pessoas que praticam gratidão no seu dia a dia, elas conseguem dormir melhor, tomam melhores decisões e são muito mais resilientes quando a gente fala sobre resolução de problemas. Depois da pandemia, eu comecei a observar um padrão em que nós, ou pelo menos os meus amigos, estávamos muito mais ansiosos. E existem pesquisas sobre isso que colocam o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Pelo menos 9,3% da população sofre com ansiedade. A ansiedade e decisões financeiras ruins, elas andam lado a lado. Seja uma compra por impulso, seja um parcelamento alto que compromete toda a sua renda. Então, muitas das vezes, esses tipos de atitudes tomadas por impulso, elas nascem de um desequilíbrio emocional muito grande, que está atrelado à ansiedade. E durante as minhas pesquisas, eu encontrei um exercício que fala que se você para durante 3 minutos para realmente colocar intencionalidade sobre todas as coisas que você é grato, seu cérebro ele não consegue sentir medo e gratidão ao mesmo tempo. Não precisa ser um ritual elaborado. Escolha somente 3 coisas pelo que você é grato e faça isso em qualquer lugar, seja no banho, seja no trânsito, seja antes de dormir. Somente 3 coisas. Isso é transformador. Dica 5. Automatize as suas finanças e os seus investimentos. Eu sempre falo sobre isso aqui nos meus vídeos porque é algo que eu acredito demais. A maioria das pessoas, elas esperam o dinheiro sobrar para que elas consigam guardar alguma coisa. Quando você pergunta para ela, por que você não investiu? Ela simplesmente fala, não sobrou dinheiro. Não sobra dinheiro, eu não consigo fazer com que sobre dinheiro. Só que você mesmo que está me vendo aí do outro lado, você precisa entender que sempre vão existir coisas para você gastar. Meu amor, a nossa criatividade ela é infinita para gastar dinheiro. E se você não coloca e estabelece que você precisa se pagar primeiro, todos os meses você vai viver nessa roda dos ratos. Então a gente vai fazer um combinado. Assim que seu salário cair na conta, agora você vai deixar programado um investimento automático. Escolhe algum investimento inicialmente simples para que você consiga todo mês deixar uma quantia reservada para as suas finanças como se fosse uma fatura. Eu sempre gosto de enxergar as minhas finanças como aquela fatura que eu tenho que pagar de todo jeito, porque é como se fosse um pagamento para minha eu do futuro, sabe como é? Essa história de pague-se primeiro é algo que eu sempre coloquei na minha rotina. Até nos meses em que eu estive mais apertada, eu colocava como prioridade guardar um valor mínimo por mês. Eu não sei qual vai ser o seu valor mínimo. O que a gente está tentando construir aqui é a mentalidade. Você não vai ficar rico guardando R$1, guardando R$30, guardando R$50, mas é muito importante que isso comece a entrar na sua rotina financeira para que você consiga quebrar essa barreira do eu só vou investir caso sobre alguma coisa. Eu já ouvi muitas pessoas falando que investimento é coisa para rico. Tira isso da sua cabeça. Quebra essa limitação. Porque hoje existem aplicações a partir de R$1. Se você não sabe, eu não sei por onde começar, escolhe um CDB de um banco pequeno. Você está protegido até 250 mil pelo FGC. Eu tenho muito medo dos bancos quebrarem. Investe no Tesouro Direto. Existem vários vídeos e conteúdos aqui na internet ensinando a fazer algum tipo de investimento que é seguro para que você comece a construir uma reserva financeira. Um livro que eu adoro, que se chama Hábitos Atômicos. O autor confirma que quando você remove a decisão do processo, você remove também a sua possibilidade de falhar. A automação é o hack da disciplina financeira. Comece agora a automatizar. Saiu desse vídeo aqui, não sai agora não, que ainda tem mais dica, tá? Mas saiu desse vídeo aqui, procura um investimento que seja, com o valor mínimo que seja, mas que você consiga guardar todos os meses. Dica 6. Escreva seus objetivos financeiros. Já dizia aquele personagem do livro Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Muitas das vezes você tá aí do outro lado, falando, porque eu vou chegar no meu primeiros R$10.000, eu quero chegar nos meus primeiros R$100.000. Tá, mas você vai chegar como? E se você não coloca nome e não faz um planejamento correto para as coisas, você vai ter dificuldade para conseguir chegar no seu objetivo por falta de planejamento. Como eu não quero que isso aconteça com você, eu preciso que você dê nome aos seus projetos e que você realmente olhe para eles e diga, tá, eu já entendi que eu quero ter R$100.000 daqui a 5 anos. O que eu vou fazer? Quanto eu consigo economizar?
quanto eu precisaria ter de aportes, será que eu consigo fazer alguma renda que me possibilite fazer esse nível de aportes? Ou, por exemplo, talvez o seu sonho seja comprar um carro novo. De que forma eu consigo comprar um carro novo? E aí você coloca lá, carro novo. Quanto é o carro? O carro é X. Ah, tá bom. Quanto é que eu precisaria pagar para conseguir não fazer um financiamento alto? Ou será que eu preciso realmente financiar? Eu compro um carro mais barato? Comece a visualizar. Aqui em casa eu sempre tenho uma discussão do seguinte: eu sou uma pessoa muito sonhadora e as coisas para mim é como se elas estivessem disponíveis. Se existe, tem alguma possibilidade de eu conseguir conquistar. Eu sempre fui assim. E o meu esposo, ele tem uma certa dificuldade nesse processo. Ele não quis por muito tempo fazer o projeto arquitetônico aqui da nossa casa, porque ele ainda não tinha dinheiro para reformar. E ele falava: não adianta fazer o projeto, que é mais barato do que reformar, sendo que eu não vou ter dinheiro para reformar. E aí é que está. Eu falei pra ele, eu fiz, olha, nós vamos fazer o projeto do apartamento. E dentro desse projeto a gente já vai saber o que esperar da reforma, quanto vai custar, qual o valor dos profissionais, quais as coisas que a gente vai querer incluir, porque isso vai tornar nosso planejamento palpável. Fizemos de acordo com isso. Funcionou porque, de fato, a gente fez o projeto e dentro do projeto isso permitiu que a gente conseguisse visualizar o nosso planejamento e colocar tudo isso no papel para entender quais eram os passos que a gente precisaria percorrer para conseguir chegar no nosso objetivo. Então, se nesse momento você só está jogando aos quatro ventos que você quer fazer, porque eu quero, anota tudo, sem se julgar. O papel não vai te julgar. Anota todas essas coisas para que você consiga determinar um planejamento para atingir elas. Dica 7. Crie 3 caixinhas. A caixinha dos essenciais, a caixinha da diversão e a caixinha do futuro. Eu estou usando o termo caixinha aqui, mas Tony Robbins utilizou no livro dele, Dinheiro, Domínio, Jogo, a ideia de 3 baldes. O primeiro balde é a parte fundamental, é onde vai entrar todos os valores relacionados a aluguel, plano de saúde, alimentação, educação. O segundo balde, que no caso da gente aqui é a nossa segunda caixinha, é onde vai entrar toda a parte de lazer, restaurante, viagens, roupas, assinaturas de streaming. E a terceira caixinha, que é o terceiro balde, vai ser a parte do futuro. O seu eu do futuro, sim, aqueles planos que a gente acabou de conversar, e é onde vai entrar a parte de reserva financeira, reserva de médio prazo, de longo prazo, todo o composto de investimentos financeiros que você possa ter de acordo com o seu perfil, dentro da carteira que você vai estabelecer para você lá no futuro. Eu tava dando uma lida em algumas pesquisas para colocar aqui nesse vídeo e eu fiquei chocada. 72 milhões de pessoas no Brasil estão inadimplentes. E olha que essa pesquisa é de 2024, né? Foi o Serasa que fez. Quase metade da população do país não está conseguindo honrar a primeira caixinha. E uma parte significativa dessas pessoas tem parcela de carro, tem parcela de Netflix, tem parcela de celular novo, iFood toda semana. Ou seja, a caixinha da diversão tá transbordando, enquanto a caixinha da parte essencial da vida tá furada. E a do futuro? Ah, meu filho, essa do futuro tá vazia. Espero que você não faça parte dessa estatística, mas se você faz, a minha sugestão é que a partir de agora você faça uma auditoria completa. Pega um extrato do último mês de todos os seus gastos e coloca isso no papel. Você vai classificar cada gasto. Não ignore os pequenos não, tá? Mesmo que seja um valor muito pequenininho, eu quero que você coloque lá. É hora de enxergar a realidade para que você consiga alçar novos voos e a gente consiga avançar nessa transformação da sua mentalidade financeira. Enxergar o problema é um ato que muitas das vezes pode até te deixar triste, não vai ser um momento tão feliz. Só que se você nunca parar para fazer isso, nunca enfrentar de frente esse problema financeiro, as coisas elas não vão mudar. Isso depende muito de você, de como você lida com isso. Vamos para a próxima dica? Dica 8. Aprenda algo novo sobre dinheiro toda semana. Sim, minha filha, você pode até me dizer que você não tem tempo, mas eu sei que seu tempo de tela é alto e se não for, provavelmente você deve estar fazendo alguma coisa muito mais legal fora das redes. Só que se você está aqui preso nessas 9 horas, que você toda semana tenha como objetivo aprender algo novo sobre dinheiro. Nós temos o menor índice de educação financeira do mundo. Isso não é um problema de agora, são décadas e gerações de pessoas sem conhecimento financeiro nenhum, sem saber o que fazer com o próprio dinheiro, sem saber como gerir as finanças. Eu, como educadora financeira, eu sou muito feliz hoje por saber o quanto esse conhecimento ele está muito mais democrático e acessível. Hoje você consegue acessar pessoas
que conversam muito bem, falam muito bem sobre investimento, aprender algo novo com elas e não necessariamente ter um custo com isso. Você consegue hoje conhecimento de forma gratuita. Atualmente nós temos canais de excelentíssima qualidade, como Investidor Sardinha, de Raul Sena. Eu adoro a visão que ele tem sobre como o mercado funciona, sobre onde é que a gente está nesse meio, né? Porque nós somos as sardinhas e tem os tubarões no mercado financeiro. Eu gosto muito da Natália Arcuri, simplificando coisas que muitas das vezes parecem muito mais difícil, porque uma das coisas que eu sempre coloco na minha mente é continuar estudando e aprendendo. Todos os dias tem coisas novas para eu aprender. E quem começa a estudar sobre dinheiro nunca para de estudar. E tem muito livro aí, como Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia, que você consegue comprar por menos do que um almoço. Se hoje em dia você não tem condições de comprar, existem inclusive audiobooks disponíveis na internet sem custo para que você consiga aprender com esses livros. Eu não sei o que é que você vai escolher para aprender semanalmente algo sobre dinheiro, seja um podcast, um vídeo aqui no YouTube ou um livro, mas não pare de aprender sobre isso. Dica 9. Pare de se importar com as opiniões alheias. Gastamos dinheiro que não temos para comprar coisas que não precisamos, para impressionar pessoas que nem gostam de nós, ou que a gente não gosta delas. Isso parece ser surreal, mas é a mais pura verdade. Se você começar a olhar para o lado, você vai ver quantas pessoas fazem isso, ou talvez você seja uma dessas pessoas. E uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar em banco é que tem muita gente ostentando com o bolso vazio. Com certeza você conhece alguém que gasta, e quando você vai ver ou vai conversar um pouquinho com ela sobre dinheiro, a pessoa não para de reclamar falando que não tem dinheiro, que está endividado. Quando você vai ver, a pessoa já está até com o nome no Serasa ou com cartão parcelado. Não seja essa pessoa, você não precisa. Essa é a maior armadilha que existe hoje. As pessoas, elas gostam muito de ostentar um estilo de vida que elas não conseguem bancar, mas pagando muito caro por isso, porque o custo da nossa tranquilidade mental relacionado à segurança financeira é algo que afeta o psicológico. Enquanto você não se libertar da sua necessidade de aprovação para poder superar essa baixa estima que você tem, você vai ficar cada vez mais longe de ter sua liberdade financeira. É hora de você redefinir suas prioridades e avaliar se o que você está fazendo nesse momento é algo para impressionar outras pessoas ou se é algo que você realmente gosta. Dica 10. Entenda a armadilha do sim e aprenda a dizer não. Tem coisa mais difícil do que quando você chega na vida adulta e ter que aprender a dizer não? Nossa cultura no Brasil é muito mais hospitaleira. Eu percebo ao longo do tempo, enquanto eu vou conhecendo outras culturas, que isso é algo muito nosso, essa dificuldade de dizer não, porque nós temos esse acolhimento, né? Essa vontade de estar sempre presente nos lugares, de estar com pessoas, de comemorar, de festejar. Não saber dizer não vai te custar muito caro no longo prazo. Sabe aquele churrasco que você não tinha condições de ir, mas você foi convidado e você ficou com receio de dizer não porque você tem medo de não ser convidado novamente? Ou uma viagem que você não podia pagar, mas que você decidiu ir com seus amigos porque você não sabe quando vai ser a próxima oportunidade? O nosso reizinho Warren Buffett fala que a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as muito bem-sucedidas é que as muito bem-sucedidas, elas falam não para quase tudo. Você precisa entender que a sua energia ela é limitada e o seu tempo também. Todas as vezes que você só fala sim para o que as outras pessoas querem, que você está em todos os lugares, se você é aquele amigo topa tudo, eu também já fui amiga topa tudo. Essa doação de tempo que você faz querendo estar em todos os lugares, ela tem um custo não só do seu tempo, mas também um custo financeiro muito alto. Aprenda a dizer não, criatura. Dica 11. Invista em você mesmo. Investir em você mesmo, não estou falando de você sair por aí comprando vários lookinhos novos para poder passar um pouco mais de autoridade, como as pessoas começam a vender sobre a sua imagem pessoal. Sim, ela é muito importante, mas invista em você mesmo com habilidades diferentes. Aprenda uma nova habilidade. Ninguém pode tirar de você o seu conhecimento. No Brasil existe uma crença muito grande de que só pessoas que têm dinheiro têm tempo para conseguir estudar. Eu não gosto de ficar romantizando aqui situações complicadas de pessoas que passam muitas horas de deslocamento. Nós não temos as mesmas 24 horas. Só que, se hoje você quer sair da situação em que você passa 3 horas de deslocamento, você precisa entender que esse seu tempo de deslocamento, possivelmente ele poderia ser um tempo útil para que você aprendesse uma nova habilidade que iria fazer com, quem sabe, no futuro você conseguisse aumentar a sua renda em algo. E eu falo isso de um lugar da pessoa que já viveu essa situação. Quando eu cheguei aqui para morar na cidade que eu estou atualmente, eu demorava 1h30 para ir e 1h30 para voltar. E nessa época, quando eu comecei a trabalhar em banco, estava sendo muito cobrado sobre certificações. E aí eu pensei,
caramba, eu já chego em casa tão cansada, como é que eu vou fazer para estudar? E aí eu passei um tempo falando, só reclamando, até que eu tomei uma atitude e pensei, caramba, eu passo 3 horas de deslocamento, eu vou estudar durante essas 3 horas todos os dias. E pasmem, eu estudei nesse ritmo de 3 horas diariamente. E em um mês eu consegui ser aprovada na certificação. Depois eu peguei já o embalo, já fui para estudar a próxima certificação, consegui também ser aprovada estudando no deslocamento. Eu pegava um ônibus, um metrô e um ônibus todos os dias, na ida e na volta. Isso me ajudou demais a conseguir ser aprovada nessa certificação em específico. Eu sei que nesse momento não tem como mudar a sua realidade de vez, mas você precisa otimizar o seu tempo. Escolha uma habilidade pela qual você quer aprender, seja venda, comunicação, negociação, finanças. Isso vai aumentar o seu potencial de geração de riqueza de forma permanente e definitiva. Dica 12. Diversifique sua renda tendo múltiplas fontes de receita. Não preciso nem trazer nenhum estudo aqui para isso. Eu consigo ver isso na prática. A maioria dos meus clientes que são milionários, eles têm mais de uma fonte de renda. Eles são sócios em mais de uma empresa. Obviamente, eu não tô aqui falando que você vai do nada se tornar um grande empresário, mas você não precisa ter grandes ideias. Você pode gerar alguma renda extra, seja fazendo um freela no final de semana, seja fazendo algum evento à noite, pode ser alugando uma vaga de garagem no seu prédio. Eu não sei qual vai ser sua fonte. Eu já fiz tanta coisa, gente, para ganhar dinheiro, que até brigadeiro eu já vendi no meu trabalho, já vendi alfajor. Eu posso até, inclusive, depois trazer umas dicas para vocês de como ganhar e fazer renda extra com coisas simples para você incluir no seu dia a dia. Mas o mais importante, independente de qualquer dica que eu venha dar aqui, é comece a pensar qual seria a sua renda extra. Eu não sei o que é que você vai escolher como a segunda fonte de renda, mas é importante que você comece. Dica 13. Simplifique a tomada de decisões. Não sou uma pessoa minimalista, mas eu me encaixo em alguns preceitos do minimalismo. Quando eu comecei a trabalhar no banco, eu precisava ter umas roupas mais formais. E aí eu fui na loja comprar roupas e eu comprei 5 conjuntinhos. Isso virou piada depois lá. Mas eu tinha roupa de ir cada dia da semana e eram as minhas únicas roupas. Eu não percebia, mas hoje eu consigo olhar para trás e ver o quanto isso me ajudou e foi prático para mim não ter que pensar sobre quais as roupas eu iria utilizar. Atualmente, eu facilito a minha tomada de decisão deixando todos os meus looks separados, que são os looks que eu vou usar naquela semana. Eu deixo a minha quentinha que eu vou levar para o meu trabalho separada, para que eu já de manhã já pegue ela e já saia com tudo organizado. Comece a simplificar mais a sua rotina para que esses tipos de escolha eles não tomem parte do seu tempo, né? Não gerem um desgaste mental. Existem algumas pesquisas que mostram que a maioria das compras feitas por impulso, elas acontecem em 18 e 21 horas. Isso porque eles não devem nem ter pesquisado o pessoal que fica acordado de madrugada, né? Mas quando nós estamos esgotados ou muito cansados mentalmente, é comum que você tome decisões por impulso. Tem um livro de Daniel Kahneman, eu não sei falar o nome dele, gente, Daniel Kahneman, que eu gosto muito, que é o livro Rápido e Devagar. Ele fala que o nosso cérebro ele tem 2 tipos de sistema. O sistema 1 é rápido e instintivo, enquanto o 2 ele é lento e racional. O sistema 2 é o primeiro que falha quando sua mente está cansada, que você já enfrentou um trânsito enorme do dia do trabalho. Ele literalmente trava quando nós estamos mentalmente esgotados. A solução é você simplificar ao máximo as pequenas decisões do dia a dia. O que vestir, o que comer, qual a sua rotina da manhã. Além disso, uma coisa que eu faço muito é dificultar o meu acesso às coisas que podem me prejudicar. Eu sempre desinstalo todos os aplicativos de compra do meu celular, porque eu só os instalo quando eu preciso realmente comprar algo que eu coloquei na minha lista. Exclui todas as coisas que você não precisa, né, que vai gerar mais consumo para você e simplifica ao máximo o seu dia. Dica 14, faça network com intenção. É muito importante que nesse quesito do network você seja uma pessoa intencional. Sabe o que eu falei lá no iniciozinho do vídeo, de você se cercar de pessoas as quais você admira, pessoas das quais elas podem ser boas influências e você ser mais intencional com isso? Pois bem, no network não necessariamente você vai ser amigo dessas pessoas as quais você admira. Às vezes você não consegue acessar aquele universo delas, né? Você pode até tentar, mas tem gente que é mais distante e tá tudo bem. O que mais importa é você entender que o momento de network é em qualquer lugar, seja no almoço, durante o horário do trabalho. Eu tenho uma teoria que é nunca almoce sozinha. Muitas das vezes, praticamente todos os dias, eu levo a minha quentinha para o trabalho. Eu como rápido, mas o
o espaço de tempo que sobra do meu horário de almoço, eu utilizo para ir com alguém, fazer companhia, trocar uma ideia, conversar um pouco sobre como é que tá o trabalho, pegar algumas dicas. Tem gente que só busca se conectar com outras pessoas quando está desempregado. A gente tem que ser realista. Defina muito bem quem você quer conhecer, o que você pode oferecer, qual conexão que você tem pode mudar o rumo das coisas que você está construindo. Dica 15. Haja antes de se sentir pronto. Quantas pessoas brilhantes eu já conheci e elas chegaram e disseram assim, não tô pronta ainda, eu não tô pronta ainda. Deixa eu te contar um segredo, você nunca vai estar pronto. Nós nunca vamos nos sentir totalmente prontos. Eu planejei muito eu tô dando essa dica aqui, tá, gente? Mas aqui é um auto-lembrete pra mim também, porque eu planejei muito começar um canal quando estivesse pronto. Eu queria ter o microfone ideal, eu queria ter o tablet ideal, eu queria ter o telefone ideal. Eu esperei muito para no final descobrir que eu não precisava ter tudo isso para conseguir construir o que eu estou fazendo agora, o meu canal no YouTube, para vir aqui abrir a câmera e conversar com você. O fracasso é aquela parte que ninguém gosta de contar. Só que o que você não sabe é que essas histórias de superação muitas vezes elas escondem muitos momentos de nãos recebidos. No final das contas, as pessoas elas só mostram o brilho, né, do que é ocupar aquela posição e não mostram o quanto foi difícil o caminho. As pessoas só veem o resultado final e dizem, nossa, como você é brilhante, que legal você ter chegado nesse cargo. Mas a parte difícil, a que eu chorei quando eu fui rejeitada nas entrevistas, a parte que eu fiquei dias e madrugadas estudando para as minhas certificações, essa parte ninguém vê, porque é muito solitário você tentar algo novo. Por isso, não vai existir momento perfeito para você começar. O momento perfeito é agora. Comece sem estar pronto. Comece agora. Quero criar um canal no YouTube. Vai lá, faz a inscrição, abre, monta um vídeo, faz um vídeo ruim, posta. Hoje eu tô cansada. Eu queria não estar fazendo nada, mas eu quero ter um canal no YouTube com vários vídeos. Abri a câmera e comecei a gravar. Óbvio, eu tenho muitos roteiros aqui de anos que eu vou juntando, planejando. Não faz isso. Abre a câmera e grava. Dica 16. Faça perguntas sobre dinheiro. Falar de dinheiro ainda é um tabu muito grande no Brasil. Eu e as minhas amizades, nós nunca tivemos isso, tá? Depois que eu descobri que isso era um tabu, quando chegava pra falar assim, tinha gente que ficava, meu Deus, chocado. Essa semana eu fui perguntar pra um colega quanto é que ele tava pagando na academia, ele ficou com ele arregalado assim, e eu fiquei sem entender nada. Eu falei, o que foi que aconteceu que você ficou assim desse jeito? Aí ele, não, que eu não queria falar em voz alta quanto eu pago na academia. Eu falei, mas esse valor tá disponível pra todo mundo que for perguntar. Todas as pessoas vão saber. Você seria só o atalho dessa informação para mim. Mas tudo bem, eu entendi que para ele aquilo ainda era um tabu. Quebre, comece a quebrar isso, comece a conversar, porque quanto mais você fala sobre dinheiro e aprende sobre dinheiro com outras pessoas, melhor você vai se tornar no gerenciamento dos seus investimentos. Eu adoro conversar com os colegas para saber como é que eles estão montando a própria carteira, quais os tipos de investimento que eles estão fazendo, o que é que eles mais gostam de investir, porque eu tenho as minhas preferências. Mas é muito legal criar esse raciocínio crítico de coisas que eu talvez possa vir a investir ou que eu tenho certeza que eu não gosto. Isso amplia, inclusive, o meu conhecimento sobre a maior parte dos investimentos que existem. Aprender com os erros dos outros é a forma mais barata de educação. A resposta que você precisa está somente a uma conversa de distância. E agora a regra esperada por vocês, se você chegou até aqui, isso já te coloca na frente de muito mais pessoas, porque realmente eu entendo que você está buscando a sua evolução financeira e mental. A dica 17, ela consiste em melhore 1% todos os dias. Isso daqui conecta todas as outras 16 coisas das quais a gente acabou de conversar. Sempre tive muita dificuldade em academia, mas eu decidi que eu queria ser melhor 1% todos os dias. Quando eu comecei, eu não aguentava nem o peso do meu corpo. Após 6 meses, 7 meses treinando, eu já conseguia uma barra de 20 quilos, mais 5 quilos de cada lado. Pra muita gente que treina, isso parece muito pouco. Só que pra mim, aquilo ali era muito e eu tinha evoluído demais. Se você coloca esse compromisso de melhorar pelo menos 1% todos os dias, você já vai estar na frente de muita gente que prefere continuar na zona de conforto. De todos esses 17 conselhos que eu posso te dar, melhorar 1% todos os dias é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu futuro. Seja 1% melhor hoje e melhore um pouco mais amanhã. Espero que esse vídeo tenha te agregado. E uma das coisas que eu não tenho a menor dúvida é que o governo, a política, as coisas elas ruins e boas, elas vão continuar acontecendo. É hora de você olhar para dentro, focar em você, buscar
fortalecer e evoluir a sua parte mental. Se você chegou até o final desse vídeo, meus parabéns. Eu compilei esses 17 hábitos que são mais que comprovados cientificamente, que são frutos de pesquisa ou de pessoas que já vivenciaram na pele como melhorar o seu processo em busca da tranquilidade financeira, de uma mentalidade mais forte. Não precisa sair aplicando as 17 coisas hoje mesmo. Escolha somente uma, só uma. Faça ela virar um hábito. E em seguida, escolha outra e vá implementando isso na sua vida. Construa seu próprio sistema e deixe o tempo trabalhar para você. Te aguardo no próximo vídeo. Beijos, tchau!